Olá pessoal, vamos dar continuidade hoje então à nossa viagem pela história do direito, tratando então de uma última etapa no nosso circuito histórico, vamos dizer assim, que diz respeito ao direito moderno, aos conceitos e as razões pelos quais o nosso direito se constitui da forma que ele é hoje. Vamos lá! Antes de falarmos sobre o paradigma jurídico em si, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de modernidade e as questões históricas vinculadas à passagem do período medieval para a modernidade propriamente dita. Primeiro de tudo, o termo modernidade não há de se confundir com modernismo e com modernização. Modernidade vem de modernos, daquilo que é novo, e em sua origem está atrelado ao surgimento do cristianismo, que foi uma novidade em relação ao paganismo até então vigente. Então, por isso, da gente poder dizer que o conceito de modernidade em si, em sua própria etimologia, ele guarda uma espécie de armadilha conceitual. Por quê? Porque é difícil você superar, identificar algo que esteja além do moderno, além daquilo que seria o mais atual. Por isso podemos hoje utilizar algumas palavras como pós-modernidade, outras expressões similares como pós-positivismo, para identificar um período que ainda está em formação, que seria um por-devir, aquilo que está além da modernidade, quiçá, nos conduz aí a uma possível era digital ou outra categoria que só o futuro vai nos dizer do que se trata, que é o que nós estamos vivenciando hoje e mais adiante vivenciaremos. Mas enfim, modernidade então também não se confunde com modernização, embora esteja num contexto semelhante. Modernização seria o processo civilizatório, vamos dizer assim, que diz respeito à colonização dos povos ameríndios pelos conquistadores e invasores europeus. Enquanto que o modernismo diz respeito a todo o movimento estético, literário, que se desenvolveu na Europa a partir do século XVII, sobretudo no século XVIII. No que nós vamos mencionar aqui, a modernidade que nós fazemos menção aqui, é o paradigma moderno em si. Que é o quê? Se a gente for utilizar das palavras do sociólogo Anthony Giddens, diz respeito ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Ou seja, há toda uma série de costumes, valores, tradições e crenças que, a partir do século XVII, alguns autores inclusive dizem que foi antes mesmo do século XVII, já a partir das grandes navegações, mas que, sobretudo a partir do século XVII, com a nova ciência, com o Renascimento, começaram a se desenvolver na Europa e que acabaram se irradiando ao longo de todo o globo, de todo o mundo. E que se consolidariam, sobretudo a partir do século XVIII, com o iluminismo burguês. Mas o que levou então a estas transformações? Essas transformações elas já vêm desde o período medieval. Modernidade, assim como o medieval ele é fruto de uma série de mutações que foram ocorrendo em vários contextos, a modernidade também é fruto de uma nova série de mutações que se desenvolveram já ao final do período medieval, mutações de ordem econômica, política e sociocultural. Economicamente falando, na medida em que o modelo de produção feudal se desenvolveu, as porções camponesas começaram a diminuir, gerando inclusive uma espécie de servidão entre os próprios servos. Eu era servo, tinha uma parcela de terras que eu arrendava, e eu passava a arrendar uma parcela dessas terras para outro servo. Então começou a se desenvolver uma relação de servidão que não ia só do senhor feudal em relação ao servo, mas entre o servo e seus próprios servos. E esse fenômeno em si de diminuição das populações camponesas acabou gerando então a migração de parte dos camponeses, mesmo que muitas vezes sob resistência, inclusive militar, por parte dos senhores feudais, mas no fim das contas resultou então na migração dos camponeses para a cidade, na divisão do trabalho entre o campo e a cidade e ao desenvolvimento do trabalho livre e do capitalismo em si, que foi impulsionado muito pelo desenvolvimento de corporações de ofício e, sobretudo, por conta do comércio de grandes distâncias
que deu a base ali do mercantilismo, que serviu como uma espécie de protótipo do que viria a se tornar o capitalismo. Mas o que impulsionou de fato essas mudanças econômicas e deu margem a uma série de revoluções no contexto do final da Idade Média foi aquilo que, de acordo com o historiador francês Jacques Le Goff, foi a grande originalidade da cidade medieval, que foi a burguesia. A burguesia ela surge no contexto medieval, preenchendo uma lacuna que havia até então sido deixada de lado pelos nobres. Os nobres, dentro daquela função, trifuncionalidade da sociedade medieval, eles se ocupavam muito mais com uma questão de terras, de domínio político e militar em si. Não davam muito bola para o comércio, até porque o comércio até então era visto com maus olhos, associado inclusive ao pecado da avareza, que não era algo muito bom no contexto medieval, que era um contexto fortemente religioso. E a burguesia preencheu esse espaço na medida em que começou a se dedicar às práticas comerciais. A burguesia ela tinha um espírito de ascensão social que faltava aos nobres em si. E foi essencial a sua atuação para o desenvolvimento do capitalismo e das premissas do pensamento e do direito moderno. Então a modernidade ela se desenvolve sobretudo pelas várias revoluções que foram promovidas pela burguesia, que seria uma quarta ordem dentro daquele contexto medieval em si, que é responsável sobretudo pelas práticas comerciais que aos poucos passaram a ser vistas com bons olhos. Passa-se a dizer que o comércio refina as maneiras, que o homem virtuoso não é mais aquele que lida com a terra, mas sobretudo aquele que lida com o comércio em si. E a partir disso, então, a burguesia desenvolve uma série de revoluções nas ciências, nas artes, na política e no direito. A exemplo do próprio Renascimento em si, que representou uma série de redescobertas, que levam então a um redescobrimento da racionalidade humana. Começa a se fundar um novo discurso, um discurso não mais fundado na autoridade, como era o discurso do cenário medieval, que era fundado na autoridade religiosa, do discurso da igreja e da tradição dos nobres, mas um discurso racionalista, a partir do qual o ser humano ele busca explicar o seu mundo a partir da sua própria mente, da sua racionalidade. Ele não busca mais respostas tão somente no divino, no mito, mas ele busca a tentar explicar a partir das leis da natureza, a quantificar o conhecimento em si. Isso traz também como consequências um resgate do humanismo clássico, o humanismo dos gregos, dos romanos, que havia se perdido durante o contexto medieval, que via o homem como um pecador. Passa-se a revalorizar o ser humano, a natureza humana e a sua individualidade. É uma retomada do individualismo. Então, há um resgate das culturas clássicas gregas e romanas em si. Uma nova ciência que se desenvolve, que desmistifica e coloca em contradição, em xeque uma série de dogmas medievais, que tem como protagonistas alguns dos grandes cientistas, como Galileu, Newton, Kepler, entre outros teóricos em si, que promovem uma lógica que tem como base, sobretudo, o grande teórico da filosofia moderna, que é René Descartes, que promove uma lógica empirista, fundada no determinismo, que busca identificar relações de causa e efeito, promovendo então um fenômeno de racionalização da vida, que vai muito de forma contrária àquilo que até então se praticava no cenário medieval, que era um discurso baseado sobretudo na fé, na crença, na tradição. E que resulta então num enfraquecimento da Igreja Católica, que era a autoridade até então dominante no paradigma medieval em si. Isso decorre não apenas dessa atuação da burguesia a partir das várias revoluções nas artes e no pensamento, como também do descontentamento dos reinos nacionais que estavam se formando, da invenção da imprensa, que passou a publicar a Bíblia numa língua que fosse acessível aos seus fiéis, para que eles mesmos pudessem interpretar a palavra de Deus, e da reforma
protestante que dividiu a igreja e pôs em evidência uma série de abusos e escândalos que eram praticados pela igreja católica, né? Então a igreja ela acaba enfraquecendo na mesma medida em que o discurso racionalista burguês acabou se sobressaindo, o que daria margem então à formação de uma série de teorias, como a teoria da soberania e do contrato social, que fundariam o Estado e o direito moderno. O Estado e o direito moderno se desenvolvem então, como falamos, a partir das grandes revoluções promovidas pela burguesia a partir do século XVII, que se consolidaram sobretudo com o século XVIII. E o Estado moderno ele tem como base uma teoria ainda desenvolvida no período medieval, que foi a teoria da soberania, que foi desenvolvida sobretudo pelo teórico francês Jean Bodin, que é uma teoria que parte de critérios racionalistas para transferir a soberania, que seria o poder, né, supremo, o fato de que você não está sujeito a mais ninguém, além daquilo que você concordar a se sujeitar, né? Essa teoria da soberania, que seria o fundamento do Estado moderno, é desenvolvida pelo Jean Bodin e acaba transferindo esta soberania do plano divino para o plano racional, né? O rei, né, a autoridade secular, ela passa a gozar de soberania e a ser reconhecida como governante irresponsável com poderes ilimitados, sendo que a sua palavra é lei e o ato de legislar seria a expressão máxima da soberania, na medida em que, a partir da legislação, a partir da criação de leis, o governante ele impõe sua soberania aos seus súditos, às pessoas que estão sujeitas ao seu poder. E, por outro lado, o Jean Bodin ele reconhece que, embora o rei ele seja soberano, tenha poderes limitados, a sua lei tem que se fazer na mesma medida que a vontade divina, que é a palavra de Deus. Então, embora seja um poder ilimitado, ainda assim teria um norte a se seguir. Como ele mesmo fala, se a justiça é o fim da lei, a lei é a obra do príncipe e o príncipe é a imagem de Deus, pela mesma razão é necessário que a lei do príncipe seja feita na mesma medida que a lei de Deus. Então a teoria da soberania ela serve de fundamento para o desenvolvimento dos Estados-nações e do Estado moderno, o Estado, no primeiro momento, do tipo absoluto. Da onde vem aqueles absolutistas que nós estudamos no ensino médio, né? O que é o Estado absoluto? O Estado absoluto é um resultado de uma série de desafios que se apresentaram aos governantes ao final da Idade Média e início da modernidade, que precisavam de alguma forma restaurar a ordem num cenário medieval até então caótico de fragmentação do poder político, né? Então foi uma forma, na medida que você reconhece uma autoridade como soberana, com poderes ilimitados, aos quais todos os seus vassalos devem estar sujeitos, é uma forma de você tentar resgatar a ordem num contexto de soberania até então, de poder político até então fragmentado. O Estado absoluto, a partir dele, o rei então, ele faz da lei um instrumento da sua vontade. Porém, ele é legibus solutus, ou seja, ele não está sujeito à própria lei, ele está acima da própria lei que ele cria, né? Por isso de ser um governante absoluto. Embora os historiadores digam que a maior parte dos monarcas acabasse cumprindo a sua própria lei. Muitas daquelas figuras obscenas, extremamente autoritárias que a gente às vezes analisa nos filmes e romances acabam sendo geralmente a exceção à regra e que foi vendido de certa forma pela burguesia no segundo momento a fim de desqualificar os próprios monarcas absolutos num cenário no qual eles já não eram mais necessários. Então, o Estado absoluto ele foi necessário para a fundação dos primeiros Estados-nação e ele promoveu também algo que foi muito importante para o direito moderno, que foi a positivação dos costumes medievais, ou seja, sua tradução em letra de lei, né? A sua positivação. Foram postos a escrito, postos a termo a partir de uma lei
que foi editada por um governante soberano e que teve muita influência do direito romano. Por outro lado, como eu já mencionei, os monarcas absolutistas, ou monarcas absolutos, né, como alguns autores eles recomendam, que absolutismo seria um termo pejorativo criado para desqualificar esses monarcas, né? Alguns, se não a maioria desses monarcas absolutos, eles tinham uma forte dependência econômica com a burguesia. A burguesia patrocinou muitos desses regimes absolutos porque precisavam que estes governantes criassem um cenário de maior ordem e segurança, né, que reforçasse e protegesse suas propriedades e possibilitasse um comércio mais hábil e mais seguro em relação àquele praticado no cenário medieval, que era um tanto quanto caótico. Porém, na medida em que se alcançou esses territórios nacionais dotados de uma lei uniforme, né, de soberania, os monarcas passaram a se tornar dispensáveis, uma vez que a burguesia já teria alcançado sua finalidade, que era a maior segurança às suas transações comerciais. Momento a partir do qual se traçam as grandes revoluções burguesas, né? Inicialmente a independência dos Estados Unidos, mas que esta teve um intento mais interno para resolver uma situação de fato, né? Que era a questão da independência em relação à metrópole inglesa, e a Revolução Francesa, né, de 1789, acompanhada da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa sim uma revolução filosófico-cultural que teve repercussão direta no nosso direito moderno, né, e que acabou convertendo a monarquia em inimiga do povo e depondo esta mesma monarquia que foi essencial para a criação de uma base sólida para o Estado moderno, para a sua constituição, para os seus fundamentos, né? Essa burguesia que criou uma consciência cidadã, que buscou identificar a vontade geral do povo, né, que é algo que fica muito bem retratado na obra de Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social. As teorias contratualistas são também um resultado da própria teoria da soberania do Jean Baudin, né, e que essa teoria identificava que a vontade geral, né, que era soberana, que era a vontade do povo, e por isso o monarca devia se submeter à vontade geral, e que, por menores, resumindo a história, acabou resultando então na deposição do antigo regime e na fixação de um novo regime democrático. Democrático, mas não tão democrático assim, porque no momento em que os burgueses buscaram chamar o povo para a tomada do poder, contaram com a participação deles diretamente. Mas uma vez tendo conquistado o poder, este povo acabou sendo colocado de lado e a burguesia em si é que passou a comandar enquanto representante deste povo. Aquela velha máxima, se não me engano, de Voltaire, de que o povo é ótimo para votar, mas péssimo para governar. E que é uma lógica, se a gente for fazer uma análise crítica, se estende até aos nossos dias de hoje, onde de fato nós ainda somos governados por o que seria a nossa burguesia contemporânea, né? As famílias tradicionais e com grande influência econômica e política em si, né? Então se forma um novo modelo de Estado, um Estado moderno que tem como modo de produção o capitalismo, certo? Um Estado que é soberano, que é, no que diz respeito à sua produção legislativa, ao seu direito, ele é monista. O que isso quer dizer? Que tem uma única fonte de direito, que é o direito que ele é dado pelo Estado através da lei criada pelos seus governantes, né? No primeiro momento pelo próprio rei, depois no segundo momento com, de fato, as grandes revoluções e com a consolidação do Estado moderno a partir do próprio poder legislativo, porque se retoma a teoria da repartição dos poderes. Ele é um Estado que tem um teor muito mais representativo do que participativo, em que os cidadãos, né, eles elegem representantes que vão expressar a vontade deste Estado, deste grande homem artificial, como diria Thomas Hobbes, que o Estado seria um grande homem artificial, um leviatã constituído pela vontade das suas partes em si, que seriam os cidadãos que abdicam da sua liberdade em prol do Estado civil em si, do poder soberano, né, que seria necessário para pacificar os conflitos, certo? É um Estado de caráter racionalista, que tem toda a sua lógica e discurso fundada a partir de uma nova ciência de cunho racionalista, que busca quantificar a natureza e as relações sociais a fim de atribuí-las de maior segurança e previsibilidade. Não é à toa que nós temos um direito
codificado, e que, portanto, né, é um direito, é um Estado que tem um cunho muito mais legalista, fundado no princípio da legalidade. Por isso que o Estado moderno ele é um Estado de direito. O que isso quer dizer? Ele é pautado por um princípio de legalidade, a partir do qual todo cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não lhe proíbe, por um lado, e os governantes podem fazer apenas aquilo que a lei lhes permite, né? E isso dá margem, então, a uma série de codificações modernas. Tiveram origem na Áustria, na Prússia, no século XVIII, que tiveram como grande exponencial as codificações napoleônicas, que tiveram como objetivo uniformizar os sistemas jurídicos dos estados nacionais que então emergiram, né? E que, diferente das codificações que antes mencionamos, como foi o caso do Código de Hammurabi, desse de fato é uma codificação dentro dos termos atuais, que foi promovida no sentido de dar mais lógica, de sistematizar as normas em si, a fim de gozar, né, de um direito de maior possibilidade de prever as consequências jurídicas decorrentes dos fatos jurídicos em si, de quantificar o direito. Não é à toa que a gente organiza o código em várias seções dotadas de números, que são os artigos, né? É um intento em si do legislador, né, valendo-se de uma lógica racionalista, para tentar, de certa forma, quantificar o direito e prever as consequências e relações jurídicas, né? Buscando, então, criar um direito que ele fosse mais calculável e dotado de segurança jurídica. Direito este que, então, no que diz respeito às suas características, é um direito muito mais racionalista, monista, objetivo, utilitarista, no sentido de se fazer útil, né, à lógica preponderante, sobretudo ao próprio sistema jurídico, mais do que a própria sociedade, né? O sistema pelo sistema que se busca preservar e não pela justiça, né? Portanto, ele não é um direito pragmático, tal qual o dos romanos, mas é um direito muito mais objetivo, no sentido que se busca aplicar a lei ao caso concreto e não se constituir um direito que seja eminentemente útil à sociedade, que parte do conflito, mas um direito que se encaixe, né? No qual o fato se encaixe na lei e não a lei acabe se constituindo a partir do fato. Um direito que tem como aporte muito mais um caráter individualista do que coletivo, no sentido que se constitui uma primeira dimensão de direitos fundamentais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, direitos esses de caráter individual, liberdades negativas, que diz respeito a esferas de liberdade, o qual o governante não poderia interferir, senão por razão justificada, e um direito de caráter muito mais reducionista, simplificador das relações jurídicas, que resume o direito tão somente aquilo que é previsto pela norma e identifica como irracional tudo aquilo que foge à letra da lei, como é o caso dos costumes e práticas cotidianas em si, né? E isso também acaba gerando aquilo que alguns autores, como o italiano Paolo Grossi, identificam como um grande drama do direito moderno, que é justamente essa esquizofrenia no sentido de você ficar muito engessado à letra da lei, né? De identificar a aplicação da lei como justiça, né? Não se preocupar naquilo que está além da letra da lei, né? Não se preocupar em identificar toda a complexidade do cenário jurídico das suas relações jurídicas em si, né? Como diz o Paolo Grossi, o drama do planeta moderno consistirá em realizar o processo de absorção do direito na lei, na sua identificação na lei. Para isso basta que seja lei, mesmo que seja ruim ou iníqua, né? Ou seja, um direito que não se preocupe em ir além da letra da lei, o que aponta para aquilo que o próprio José Isaac Pilate, que seria um dos motivos em si da crise do paradigma jurídico moderno, né? Porque hoje nós já evidenciamos algumas inovações, né, como a própria tecnologias, as tecnologias de comunicação, né, uma sociedade digital que está em pleno desenvolvimento, e que essa lógica reducionista do direito à letra da lei, é todo um formalismo abstrato em si, já não acompanha as próprias tecnologias, a própria sociedade contemporânea, né? Já diz o professor Pilate, a crise do paradigma jurídico moderno decorre de se empregar em formas jurídicas superadas para enfrentar conflitos novos de outra magnitude e natureza, numa sociedade muito mais complexa do que aquela das codificações do individualismo e do sistema representativo puro, né? Então o que nós temos hoje já é uma sociedade que está além do direito que foi criado na condição de moderno. Como é difícil a gente superar o próprio ideário moderno, já que o moderno seria aquilo que é o mais atual, que é o mais contemporâneo, hoje nós vivemos uma situação de impasse, que o direito ele tem se mostrado cada vez mais anacrônico, não só o direito como as instituições políticas no geral. Tem se mostrado anacrônicas, né? Porque por mais que
gozem de uma lógica racionalista em si, que busca calcular as relações jurídicas, a gente sabe que, diferente das ciências naturais, as ciências sociais, a sociedade em si, não é algo que você consegue determinar com tanta exatidão, é algo que é muito mais caótico em si, que goza muito mais de um fator de aleatoriedade, né, e que demanda então um direito que seja mais flexível nesse sentido. Direito esse que também ele seja mais passível de se adaptar às próprias inovações das tecnologias e da cultura e sociedade em si. Então, pessoal, fazendo um breve resumo sobre o que vimos hoje, o nosso direito é um direito que se constitui já desde o final do período medieval, a partir de uma série de revoluções que foram patrocinadas pelaquela que o Jacques Legoff diz que é a grande originalidade da cidade medieval, que foi a burguesia, uma nova classe social que busca desenvolver todo o comércio em si e dar margem ao desenvolvimento de um novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista, e que acaba patrocinando uma série de revoluções e atuando como protagonista delas, como foi o caso do Renascimento, das revoluções burguesas, a exemplo da Revolução Francesa, que fundamentam um novo Estado, aí sim um Estado de direito, um Estado moderno, que tem como base filosófica o racionalismo de René Descartes, né, do seu empirismo, do seu determinismo em si, né, e o legalismo, no sentido de se constituir um direito previsto em lei, um direito que seja quantificável, que seja calculável, que seja previsível em si, e que essa mesma previsibilidade, como discutimos brevemente, também consiste no seu ponto fraco, no sentido que é um direito que ele é muito mais reducionista, que ele reduz as relações jurídicas e o direito àquilo que está legislado. Portanto, não é um direito pragmático, um direito casuístico que busca sobretudo alcançar a justiça e que se constitui a partir dos conflitos, mas é um direito que se preocupa sobretudo com a aplicação da lei ao caso concreto, um direito que parte de uma perspectiva não de baixo para cima, mas de cima para baixo, que é imposto pelo Estado aos seus cidadãos e que busca contemplar dentro da letra da lei o fato e não o contrário, né? Então ele parte de uma lógica um pouco esquizofrênica, que claro, é muito salutar em relação ao que se praticava no cenário medieval, que era extremamente caótico, que não existia uma ordenação, portanto faltava organização também, mas que hoje também ele acaba ignorando todo um fator caótico que existe na nossa sociedade, que deve ser levado em consideração igualmente para que tenhamos um direito de fato, uma sociedade de fato organizada, como já diria o Edgar Morin, que entende que a sociedade ela é composta por um quadro muito mais complexo, que contempla fatores de organização, que demandam então uma lógica que seja não apenas ordenada, como caótica, que busca interagir esses elementos em si, para que de fato a gente tenha uma noção daquilo que é a complexidade do real, e que a partir disso a gente possa constituir um direito de fato atinente à complexidade do nosso momento, né? E hoje enxergamos então uma nova sociedade com uma série de desafios diferentes daqueles que foram constituídos lá na origem da modernidade e que, portanto, demandamos então um novo direito, um direito que está pós-moderno. Mas isso fica para uma outra discussão, talvez, para abordarmos um pouquinho sobre uma ideia de pós-modernidade e de direito pós-moderno. Até a próxima, pessoal. Valeu!